zagueiro Lucas Beraldo escolheu o PSG como próximo destino. O time francês é um dos que indicaram interesse pelo jogador, o mais valorizado do elenco tricolor. Dirigentes no Morumbi agora tentam aumentar o valor que o clube receberá pela venda. Esperam que os franceses ofereçam mais de 20 milhões de euros, 106 milhões de reais, ao mesmo tempo que tentam ampliar a participação nos direitos do jogador. Hoje tem 60%, com 20% nas mãos de Beraldo e outros 20% com 15% de Piracicaba, onde o zagueiro começou. Além do PSG, o Zenit da Rússia e o Leicester da Inglaterra também se aproximaram do jogador. Os russos foram descartados logo de cara. A proposta de 18 milhões de euros, 96 milhões de reais, não agradou ao São Paulo. Os representantes do atleta também entendem que o campeonato local, periférico na Europa e ainda com a federação sob sanções por causa da guerra na Ucrânia, é pouco para Beraldo. O Leicester informou a São Paulo que cobriria a proposta do Zenit com valores que poderiam alcançar os 20 milhões de euros desejados pelos brasileiros. A equipe inglesa é vista como uma porta de entrada importante para o principal torneio de clubes do planeta, a Premier League. O time está na segunda divisão, mas lidera e tem boas perspectivas de voltar à elite no ano que vem. Seria um degrau onde o defensor de 19 anos teria mais condições de atuar e de se adaptar antes de subir para um gigante do continente. A preferência de Beraldo, porém, é pelo PSG, um clube já consolidado na Europa com alto investimento e que tem obsessão pela conquista da Liga dos Campeões, torneio que nunca venceu. O clube de Paris não entregou uma proposta ao São Paulo, mas discutiu informalmente, e há quem fale que desse estágio é possível avançar diretamente para a confecção dos contratos. A oferta seria de 20 milhões de euros pelo menos, mas os cartolas tricolores esperam por cifras um pouco maiores. Ao mesmo tempo, conversam com Beraldo para que o jogador abra mão de uma parte dos 20% a que tem direito. O São Paulo espera ficar com 10%, ampliando sua fatia do total para 70%. Outra negociação no horizonte tricolor é com 15% de Piracicaba, dono de mais 20% dos direitos. O clube do interior já indicou que aceita conversar. Dirigentes do 15, porém, dizem que ainda não foram informados sobre as negociações para a venda de Beraldo. Pessoas que acompanham as conversas com o PSG acreditam que a transferência possa ser concluída rapidamente ainda nesta semana. O São Paulo está trocando o gramado do estádio do Morumbi enquanto o time está de férias. As arquibancadas também passam por manutenção. Imagens da troca do gramado foram publicadas pelo presidente do clube, Júlio Casares, em uma rede social. O time não joga em casa desde a última rodada do Brasileiro. O gramado do estádio ficou bem prejudicado no fim da temporada, quando o Morumbi recebeu shows das bandas Red Hot Chili Peppers e Rebelde. No último final de semana, o estádio foi palco de uma partida comemorativa entre ídolos do São Paulo e do Milan para celebrar os 30 anos da conquista do Mundial de 1993. O clube também tem feito a manutenção das arquibancadas com a pintura das cadeiras. Está sendo usado um tipo de tinta que minimiza os danos causados pelo sol. O São Paulo volta a jogar em seu estádio na estreia do Paulistão no fim de semana do dia 21 de janeiro, quando receberá o Santo André. O São Paulo assinou contrato com a Live Nation, uma das maiores produtoras de shows do mundo, para ceder o Morumbi para eventos da empresa por 5 anos. O acordo é de exclusividade por 60 milhões de reais. A informação foi publicada pela Folha de São Paulo e confirmada pelo GE. Além do valor fixo, o clube ainda terá direito a receitas geradas durante os shows, como a de venda de bebidas e alimentação. A quantidade de datas do acordo não foi revelada, mas em setembro o GE publicou que o clube já tinha cerca de 20 shows agendados para seu estádio pelos próximos 2 anos. Nesta semana, o GE revelou que o São Paulo está perto de assinar um acordo para a venda dos name rights do estádio para a Mondelez, empresa que fabrica chocolates. A ideia é renomear o local para Morumbis, em referência a um dos produtos mais conhecidos da marca. A Live Nation tem, entre seus artistas, nomes como Madonna, Beyoncé e Coldplay. Recentemente, a empresa produziu shows do Red Hot Chili Peppers no país.
O Morumbi pode receber cerca de 80 mil pessoas em grandes shows, capacidade superior à do Allianz Parque, que é de cerca de 55 mil pessoas. O São Paulo tem negociado datas para usar o Pacaembu a partir do ano que vem, em momentos em que seu estádio estiver indisponível. O estádio municipal, porém, ainda está em obras e só deve estar pronto a partir do segundo semestre do ano que vem. O São Paulo pagará 2 milhões de dólares, cerca de 9,7 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos do volante Damián Bobadilla, que estava no Cerro Porteño. Os detentores dos outros 40% não foram revelados. O jogador foi anunciado pelo clube na última quarta-feira. Com pouco dinheiro em caixa e para evitar comprometer receitas mais próximas, o tricolor pagará o valor em parcelas pelos próximos 2 anos. O acordo foi costurado com os agentes do atleta, que vieram a São Paulo na semana passada para negociar. O jogador permaneceu no Paraguai e só se apresenta em janeiro. Abre aspas. Estou ansioso para conhecer meus novos companheiros, todo o staff do clube e, sobretudo, para que possamos estar juntos no Morumbi, este lindo estádio, e viver essas noites mágicas de Libertadores e os torneios brasileiros, fecha aspas, afirmou o volante ao site do São Paulo. Bobadilla tem 22 anos e dirigentes tricolores entendem que se trata de um jogador com alto potencial de revenda e que o investimento feito por ele, que não é considerado alto, deve gerar lucros no futuro. O meio-campista tem características semelhantes às de Alisson, com boa chegada ao ataque. Ele marcou 11 gols nesta temporada em 48 jogos. Bobadilla, filho do ex-goleiro Aldo Bobadilla, que jogou 2 Copas e teve passagem pelo Corinthians, foi convocado pela seleção do Paraguai e esteve no banco da vitória por 1-0 sobre o Bolívia nas eliminatórias em outubro. Antes do paraguaio, o São Paulo contratou o volante Luiz Gustavo e o atacante Eric, livres no mercado. O meio-atacante Lucas está muito perto de renovar contrato, enquanto Beraldo, procurado pelo PSG, deve deixar o clube em breve. O Vasco tem colocado em dia o pagamento referente à compra de jogadores ao longo desta temporada. Recentemente, o clube quitou parcelas atrasadas da aquisição de Léo junto ao São Paulo. No início do ano, o Vasco contratou o zagueiro por 3 milhões de dólares, cerca de 16 milhões de reais. A compra foi parcelada, mas o clube não cumpriu com os pagamentos nas datas combinadas. Algumas semanas, no entanto, quitou o que estava em atraso. Ainda há parcelas a serem pagas no ano que vem. O planejamento é que o valor seja quitado até maio de 2024. Léo recebeu sondagens de clubes do Brasil, da França e do Catar, mas está nos planos do Vasco para o ano que vem. As contas foram colocadas em dia após o aporte da 777, que depositou cerca de 110 milhões de reais nos cofres do Vasco em outubro passado. Além do São Paulo, o clube carioca também devia ao Atlético Mineiro e ao Corinthians. Além disso, havia atrasos com clubes estrangeiros. Os pagamentos acontecem em momento crucial, às vésperas da janela de transferências, que vai ditar a montagem do elenco para a próxima temporada. Os atrasos eram motivo de preocupação e poderia afetar a credibilidade do Vasco no mercado.